Salve nerds! Começando um Nerd Talks especial. Gente, todo Nerd Talks é especial, mas esse é especial em dose dupla, porque hoje eu estou conversando aqui com duas pessoas assim, ícones da dublagem, ícones no mundo game. Ai, meu Deus do céu, eu não vou me arrastar muito, não. Primeiro as damas, por favor, apresente-se. Olá, pessoal, aqui é a Beatriz Meinberg e estou com estes óculos da minha vovó. Vocês não reparem que estou protegendo aqui a minha visão. Super feliz de estar aqui novamente com o Ed Jonas do Nerd Talks, com um parceiro, quase irmão, eu diria, para lá de especial, não é mesmo, Juarez? Isso, eu sou o Ricardo Juarez. Muito obrigado pelo convite aí, Ed. Não sei se você sabe, mas Dudu e Edu é Ed Ed. Então, na verdade, de certa forma, já estávamos conectados no passado. Olha, eu sou o Ed Jonas, apresentador. Profundo. Já estavam conectados mesmo. Eu vou tentar aqui ser o menos tiete possível aqui, mas eu já te falei isso nos bastidores. Sou seu fã. Você fez parte da minha infância. Espero não estar entregando a sua idade, né? Mas essa dói. Não, faz parte da minha infância, da minha adolescência, e continua fazendo parte da minha vida adulta, e com certeza fará do meu filho também, meu pequeno Castiel, né? Tá com 10 meses, tá fazendo 10 meses aí. Ah, parabéns! Parabéns. E é isso aí. Bem, Beatriz já esteve aqui no Nerd Talks aqui, foi um bate-papo muito gostoso, até porque tinha uma sobremesa no meio dessa entrevista. Eu diria que foi um bate-papo 5 estrelas. Muito bom. Mas enfim, a gente quer abordar aqui a história de vocês, a trajetória de vocês. Eu vou começar perguntando para a Beatriz. Beatriz, a última vez a gente conversou o seu início da dublagem, mas você poderia recapitular para quem não pôde ver o primeiro episódio, como que você começou e quando você começou na dublagem? Tudo começou com os meus pais, né? Eles tiveram uma relação... Não, brincadeira. Pessoal, eu vou fazer quase 40 anos agora esse ano. E eu gosto de arte, eu gosto de cultura geral, eu gosto de aprender outros idiomas, enfim... tocar instrumentos, sim, tô dando uma cabuladinha aqui, mas já prometo que eu vou deixar aqui de lado. Quem vê acha que eu sou o Flea do Red Hot Chili Peppers, né, gente? Estou nas aulas iniciais de baixa. Mas brincadeiras à parte, sempre gostei de violão, então eu era aquela criança assim que mesmo no colégio já fazia aula de tudo que tinha ali na grade extracurricular relacionado à arte. No meu colégio tinha muita atividade nesse sentido. Coral, como eu falei, violão e toda essa parte aí. Mas teatro mesmo demorou um tempo para aparecer lá no meu colégio, né? E quando apareceu, a gente já estava no colegial, hoje é ensino médio que fala, eu ainda falo colegial, fala a gente porque formamos uma turma de teatro muito forte, que era a turma lá que inclusive estudava à tarde, enfim. Por que eu estou contando dessa turma? Dessa turma, hoje, quase 100% virou artista. Pessoas que realmente trabalham com arte, inclusive um outro dublador, que é o Mário Filho, que é um dos meus melhores amigos, para não dizer o meu melhor amigo, porque realmente é desde a terceira série, né? Totalmente, assim, tivemos uma jornada muito, muito parecida. O Mário já dublou participações até como Hulk, Rick and Morty, Peppa Pig, ele faz um monte de coisa enorme, qualquer hora também o Ed pode até entrevistar, mas para encurtar a história, desde esse início aí de adolescência, sempre curti muito rock, então a cultura ia entrando por todos os poros, né? E a gente tinha esse grupo de teatro que era bem forte, a gente chamava de um teatro forte, porque muita gente não botava muita fé em teatro amador, e o nome do grupo era Veteranos. Eu acho que a gente era um pouco audacioso, talvez. Pessoas que não têm nem 18 se autoproclamarem veteranos em alguma coisa, é no mínimo engraçado. Mas foi o nome que ficou. Tinha uma turma mais novinha que tinha entrado depois e tinha a gente, né, os mais velhos, e aí a gente colocou esse nome só para diferenciar dos mais novos e acabou virando Veteranos. O tempo passou, eu fiz faculdade de Relações Públicas, trabalhei na empresa da minha família, fiz atividades que não eram totalmente voltadas para teatro e dublagem, mas eu já tinha feito um curso de dublagem nesse meio tempo,
que foi também por meio disso aí que eu tirei o DRT. E eu achei que, terminado esse curso e das experiências que eu tive nessa época, eu falei, cara, a dublagem é uma coisa tão panela, é uma coisa tão difícil, eu não me vejo mais fazendo isso, eu não vou adentrar o mundo da dublagem de forma profissional, pela porta da frente, legal, passou e é isso. Eu tive uma experiência lá durante o curso e não acho eu acho isso impossível, né? Colocar esses Wendell Bezerra, esses Ricardo Juarez aí, para mim isso era que nem falar de alienígena, do Saci Pererê, da Caipora, eram lendas urbanas que super inacessível. O tempo passou, aqueles contatos da época do curso ainda me chamavam para pontas e participações, e um desses meus amigos falou, Bia, tá tendo agora o curso da Márcia Gomes. Ela é uma moça famosa, uma senhora já, né? Famosa por colocar as pessoas pela porta da frente da dublagem. Ela é famosa por encaminhar muito bem novos dubladores. Vamos tentar? E eu já tinha desistido de virar dubladora profissionalmente, e eu fui para não deixar esse meu amigo chateado. Moral da história, a Márcia adotou a gente 100%. Esse meu amigo, eu não vou falar o nome dele, mas só para vocês terem uma ideia, ele foi um dos dubladores do Jon Snow, ele foi um dos dubladores do Chandler em Friends, tava assistindo JoJo's aqui com o Gustavo, que adora anime, ele também dubla um monte de anime, virou um dublador A-list, né? E foi através da Márcia Gomes que eu fiz essa retomada e consegui de fato adentrar nos melhores estúdios. Estamos aí até hoje, né? Depois vieram os games, que é o xodó da galera. Em 2018 veio a Freya, na verdade 2017, né? O lançamento em 2018. Antes dela eu já tinha feito coisas de destaque, principalmente em videogame. Eu tinha feito participações em Tomb Raider, tinha feito Forza Horizon, o primeiro da série, Lego Marvel Super Heroes, já tinha feito alguns animes e vários reality shows. Mas foi realmente com o advento da Freya que a minha carreira decolou e o resto é história. E agora eu sou obrigado a perguntar, Ricardo Juarez, onde vive, o que come, como começou, quando começou? Vamos lá, inicialmente, o meu pai era piloto de avião, o meu irmão é piloto de avião. Durante uma época eu cheguei a pensar em trabalhar nessa área, né? Mas eu resolvi entrar no ar de outra forma, né? Tinha que ter a piadinha. Então eu comecei me interessando por locução de rádio, emissoras locais e tal. E no curso que eu tinha feito na época, o meu professor falou, olha, você tem um timbre bom, uma voz agradável, mas a sua interpretação é muito linear. Ou seja, se você fizer a leitura de um texto, de uma notícia trágica, de um acidente, qualquer coisa parecida, ou de uma comédia, você vai fazer igual, é muito linear, é igual. E aí, até hoje eu lembro, eu uso muito esse exemplo, uma coisa é arroz, outra coisa é feijão, outra coisa é batata frita, você está fazendo tudo igual, você usa o mesmo tempero para fazer igual. Você faz igual, você não modula a sua voz, a sua interpretação é muito engessada. Aí eu falei, tá, o que eu faço? Ele vai fazer teatro. Eu falei, teatro? Mas o que uma coisa tem a ver com a outra? Teatro é uma coisa que realmente não é minha meta de vida. E aí, com isso, eu resolvi fazer o teatro, seguindo a orientação dele, e comecei a desenvolver o lado de interpretação. Mas a minha meta era a locução, né? No teatro eu conheci várias pessoas. Um dos cursos que eu fiz, eu cheguei a fazer um curso com o Marcelo Garcia, que é o Relâmpago McQueen, e outros personagens também bastante conhecidos. A gente chegamos a fazer um dos cursos que eu fiz. Ele estava junto também. Enfim, aí nessa caminhada eu fui parar na dublagem. Muita gente começou a falar dublagem. Eu falei, eu vou começar a fazer a dublagem, mas vai ser para fazer uma pontinha aqui, uma pontinha ali e tal. Eu jamais imaginei que um dia eu ia estar aqui dando uma entrevista, que eu ia ser parado no evento BGS ou CCXP, ou ser convidado para fazer um evento onde eu ia dar uma palestra, dar um autógrafo. Nunca imaginei. Eu imaginei que a vida toda eu ia ficar fazendo pontinhas, né? E aí eu estava na hora certa, no lugar certo. Não sei se isso já aconteceu com você, Bia, de estar no lugar certo, na hora certa. Mas nem fala.
Então eu estava lá, na hora certa, no lugar certo, e aí estava na Cinevídeo, que é um estúdio que existe até hoje, aqui no Rio, e tinha faltado um dublador, e chegou esse desenho aqui, Johnny Bravo, que foi o divisor de águas. Foi ali, naquele momento, mais ou menos aí, 1997. Ao todo eu tenho mais de 30 anos de carreira, mas foi nesse momento, na dublagem, que eu estourei, que eu comecei a fazer sucesso, que eu criei a voz do Johnny Bravo. Eu sei que essa abertura aqui é para falar apenas do início de carreira, mas eu vou aproveitar o gancho do Johnny Bravo para falar uma coisa muito importante. A dublagem não é apenas uma voz que fala junto com o movimento labial, que fala junto com a boca. Eu vou falar para vocês aqui que a dublagem é uma coisa cultural, e eu vou usar o Johnny, já que eu estou falando dele, como exemplo. Vamos lá. O Johnny Bravo, ele tem esse topete aqui, porque ele foi baseado no Elvis Presley. Se vocês procurarem pela internet, vocês vão achar vídeos do Johnny Bravo falando inglês, e se compararem com o Elvis Presley, a voz é muito semelhante, é muito parecida, tanto que foi baseada no Elvis. Ok, guarda essas informações. O Elvis nasceu em Memphis, Tennessee, Nashville. Nashville é a capital da música country. Se pegar essas informações com o que eu falei anteriormente, juntar tudo isso, o que a gente tem? O que é a música country para o Brasil? A música country para o Brasil é o sertanejo, é o Chitãozinho Chororó, é aquele R do interior de Minas, interior de São Paulo, é o porquê, porta. Então, a criação da alma do personagem, nós fizemos uma versão. Então, aquele galã atrapalhado que é o Johnny Bravo, né, que é o, nossa, que maneiro e tal, se eu fosse seguir ao pé da letra tudo o que eu falei até aqui sobre a construção do personagem, ia ser, olha moça, por que você e tal. Nada contra o sotaque, eu adoro o sotaque de todas as partes do Brasil, era só, esse exemplo era apenas para vocês entenderem que a dublagem não é apenas o movimento com a boca. Nós criamos muita coisa e adaptamos muita coisa de texto, porque o texto, se você colocar ao pé da letra, ele é muito engessado. E nós, brasileiros, culturalmente falando, nós somos muito informais, nós criamos gírias o tempo todo. Outro dia, eu ouvi uma pessoa jovem falando do meu lado, eu estava lá em casa, aí o fulano brotou lá em casa, brotou. Isso é uma coisa, sabe, criada pelos jovens aqui, é uma coisa que, pelo menos para mim, é atual, não sei se eu estou ultrapassado já, né? Mas eu queria fazer esse parênteses aqui no Johnny Bravo, porque eu achei importante falar sobre isso. Lá na frente a gente pode retomar essa coisa cultural também de adaptação de texto. Seguindo com a minha carreira, logo depois veio o Dudu e Edu, né, em homenagem aí ao nosso apresentador aqui, que é o Ed, né, e eu fiz o Edu, Dudu e Edu, que é bem diferente da minha voz também. Novamente, foram feitos os testes, foram mandados para a Cartoon Network na época. Nenhuma voz foi aprovada, eu fui chamado, eu entrei na segunda bateria de testes, passei e ali eu virei o Edu, do Edu, e dali foram surgindo vários outros, e um tempo depois começaram os games, né, surgiram os games, que aí eu comecei no mesmo ano eu fiz o Draven, do League of Legends, e o Kratos, no Ascension, aí dali começou, né, dali veio toda a parte de games, e foram vários outros personagens e atores, até os dias de hoje. Como eu disse, eu tenho mais de 30 anos de carreira, e eu acho que ainda tenho um tempinho ainda de estrada aí antes de me aposentar. Você citou dos games aí, tem um game que você dublou que, eu não vejo as pessoas comentando, é um game muito bom e muito gostoso, que é o Rise, Son of Rome, que você dublou. Eu gosto demais desse game. Sim. É um trabalho que você fez assim que eu achei assim excelente. Obrigado. Cara, se você for pegar esse game até hoje pra jogar, você vê que os gráficos deles são muito lindos mesmo. São. Verdade. Eu até brinquei que eu ia colocar. Eu até brinquei que eu ia colocar no meu currículo que eu sou especialista nesse tipo de personagem, né? Porque tanto o Kratos quanto o Mario Titus, que é do Rise Son of Rome, né? E eu também fiz o Assassin's Creed Odyssey, né? Então, que eu fiz o Leônidas, né? Todos os três são muito parecidos no tipo de interpretação, que é uma coisa muito específica, né? Você tem que colocar agressividade, aquela coisa
sangue no zóio, né? Você tem que deixar, tem que passar a verdade naquelas frases, porque o meu tom normal é esse, a minha voz é assim. Então a gente adapta da mesma forma que tanto eu quanto a Bia, de acordo com o personagem, a gente pesa mais a voz, deixa a voz mais leve, dependendo muito do personagem, né? Então a minha faixa, a minha extensão vocal me permite, eu faço atores eu estou com 54 anos, tem atores de 60, 60 e poucos, até um pouco mais que eu consigo fazer, e outros um pouco mais jovens, mas não muito jovens, porque senão já vai ficar um pouco, não vai soar natural, né? Se colocar um cara mas a sua tessitura vocal é alienígena, Juarez, realmente. E realmente são personagens todos guerreiros, né? Todos guerreiros, de uma forma ou de outra. As minhas são sempre mães. Já falaram isso, é voz de mãe. As minhas são sempre mães. Olha, Beatriz, e vou aproveitar, deixa que você citou isso, qual foi a primeira personagem, assim, ou melhor, qual foi a primeira atriz que você pegou, que você gostou demais da escalação? Você falou assim, nossa, essa escalação aqui foi ótima, adorei ela, combino demais com essa personagem. Na questão, assim... Sem querer chover no molhado, a Freya realmente, se está num período que eu estou fazendo, né, porque eu tive a oportunidade 2 vezes já, e a sintonia é muito grande, mas quando a gente está gravando, eu tô ali, mas eu tô distanciada, eu gosto dessa sensação, assim, eu não gosto de neurotizar nada do processo, eu deixo o mais livre possível, eu vou pensar nisso só depois, mas no meu curso de dublagem, e o Juarez faz parte de todas as turmas, né, tem uma aula de videogame, e nessa aula de videogame, ou curso online, eu ensino por meio do exemplo da própria Freya. Quando eu estou me assistindo, dando essa aula, eu fico assustada. E os alunos ficam assustados. Falam, Bia, você é a Freya. E que nem o Juarez falou, eu não uso a voz da Freya normalmente, a minha voz é outra, eu tenho outra personalidade, mas algo encaixa que até me assusta quando eu vejo performando. Eu realmente acho que de todas as personagens é a que mais encaixa. Agora, a que menos encaixa, eu sei que você não perguntou isso, mas a que menos encaixa é que eu demorei para gostar de fazer o que eu tinha que fazer. Era a Kate do This Is Us. É uma série que todo mundo ama de paixão, todo mundo chora, passou na Globo, mas eu não gosto. Eu acho uma série chata pra dedéu. E na última temporada, a minha personagem teve uma evolução dela lá, de uma maturidade maior. Eu achava ela metida, até os fãs, gente, eu já fiz live com fã de This Is Us, que os fãs falavam, Bia, a gente gosta de This Is Us, mas a sua personagem é uma chata mesmo. E eu falei, gente, tamo junto. Porque ela coitada, é a Kate, né, uma das irmãs, e as questões dela, assim, é super emocionante, mas assim, é tudo muito relacionado à obesidade, durante muito tempo, não que isso seja um problema, gente, problemão, tá? Mas na trajetória dela, entrava e saía episódio, parecia tudo muito repetitivo. E outros personagens tinham arcos muito mais complexos, e ela ficava meio que sempre com as mesmas questões. Na última temporada, ela dá uma evoluída interior, ela deixa para trás todo um aspecto muito superficial, ela era sempre muito mimada, ela muda. Ali eu comecei a adorar a série, daí deu 3 episódios e acabou. Mas comecei a gostar só no final, pra mim era meio boring, sabe? Apesar dessa voz mais grave e tudo, né, eu tenho um coração mole e tal, e várias vezes assistindo aqui todo o elenco, né, do This Is Us, me emocionei. Não é uma série que não é uma série que todo mundo vai gostar. Não é uma série que vai agradar a todos. Não tem nada a ver com God of War, tá, gente? Nada a ver. Ela tem, algumas pessoas até se referem como novelão, né? Uma coisa meio novelão, né? Mas assim, essa parte, para quem não assistiu a série, eu vou falar uma coisa que não é bem um spoiler. Não é bem um spoiler, mas é lá do finalzinho do último capítulo. Então, se você está assistindo a série This Is Us e tal, vou falar uma coisa do último capítulo, pula essa parte, por favor. A série, Ed, você conhece a série? Sim, ela atualmente está no catálogo do Disney Plus. Você está assistindo?
Não, eu assisti a primeira e a metade da segunda temporada e larguei, não vou mentir não. Então por você eu posso falar. Pode, por mim, pode falar. Então tá. Então o que acontece? A série ela tem vários momentos que ela mostra a família em 1970, depois mostra no futuro os mesmos atores com maquiagem bem pesada, 20 anos depois, aí daqui a pouco, no outro capítulo, mostra a Kate, que é a personagem dela, criança, adolescente, aí depois mostra ela adulta de novo, no mesmo episódio. Então, acontece isso o tempo todo, e mostra toda a trajetória de uma família do começo ao fim, da geração, desde que nasceram até o fim. E é uma família, é a história de uma família, é um drama, a história de uma família, né? E aí lá no finalzinho, quando o pai já faleceu, né, acontece uma coisa na história, o pai falece, e demora muito tempo até contarem e tal, falando sobre questões emocionantes. Eu sei que a Bia só gostou no finalzinho e tal, mas tem uma coisa que eu fiquei bem emocionado, que quando eles estão, a mãe já está para partir. Ela tá nas últimas ali, já está deitada na cama, a família em volta, né? Aí, se não me falha a memória, assim que ela morre, assim que ela parte, eu acho que ela pronuncia o nome do marido, que é Jack, né? Aí ela fala Jack, aí morre. Entendeu? Tipo, eu acho que ela chega a falar, se eu não estou enganado, a minha memória pode estar me traindo aqui, mas eu acho que ela fala Jack, aí ela como que fala Jack, aí pum, vai. Né? Então, assim, a série é muito emocionante. Eu tô falando por alto, Juarez. Tem momentos realmente, a gente também se emocionava no estúdio. Tô falando que. Bom, primeiro eu não lembrava que você tinha visto, não lembrava que você tinha comentado, que legal. Mas é isso, você começa a assistir, você vai, né? É isso, é a história das famílias, né? E hoje em dia a gente não tem muito isso, então é uma série que de fato veio num momento que as pessoas meio que estavam carentes disso, dessa proposta mais simples, talvez, cansadas de Hollywood, explosões e até dos God of War da vida, sei lá. Pelo menos deixa respirar um pouco, né? Mas vamos falar da vida, do nosso olhar. Eu já cheguei a ouvir que era o Friends dessa geração, realmente marcou a época, digamos assim, né? Muitas pessoas me pedem áudio para fazer casamento, porque o casal gosta muito do This Is Us. É uma série que eu já ouvi de gente que decidiu que assim, não queria ter filho, e aí assistiu This Is Us, mudou de ideia. Então é uma série que deixa a gente coração na mão, porque renova esse sentimento que de fato hoje em dia está meio deixado de lado, que é a união da família. Isso não vou nem usar a palavra sagrado para não parecer sagrada a família, mas isso é intocável, né? É isso mesmo, são valores que a gente tem que mais aqui relembrar mesmo. Porém, cada família do seu formato, obviamente, né? Não precisa nem falar. Mas para mim, como eu ficava ali só com a parte da minha personagem, foi meio uma torturinha, porque eu não consegui conectar tão bem com ela quanto eu gostaria. E no final aconteceu um monte de coisa que eu me senti muito mais sintonizada. Bom, na verdade tem um monte de coisa em comum com ela, né? Até a luta de balança, que medidas as proporções também, vira e mexe eu tenho, em passagens anteriores também, a relação que a mãe é linda, maravilhosa, e aí você não se sente tudo isso, a mãe que é cantora, tem a relação da música, mas não vamos falar, a live virou sobre This Is Us. O universo geek, gente, socorro. Olha, o Ricardo deu um gancho para uma outra pergunta minha, questão de novelas. A pergunta é para os dois. Vocês já dublaram novela e qual que é a diferença de uma novela mexicana para uma turca, talvez para um dorama? Vocês curtiram fazer novela? Quer começar? Quero sim, Juarez, quero sim. Gente, eu sou apaixonada por novela, é o meu gênero preferido. Então é até engraçado eu não ter gostado tanto de This Is Us, né? Não sei. Mas já que tem esse lado dramalhão. E eu cresci vendo novela mexicana. Eu nunca assisti tanto as novelas da Globo, Avenida Brasil, essas coisas que o pessoal, né, adora. Eventualmente, algumas novelas contando na mão eu acompanhei do começo ao fim. Rock Santeiro foi uma que eu adorei. Tinha umas novelas do SBT também mais antigonas, tipo Éramos Seis, essas eu adorava. Mas o grosso do que eu consumi na adolescência, até no início da minha vida adulta, foi novela mexicana mesmo, essas exageradas. Ai, quanto mais exagerada, melhor. Eu sempre
amei. E eu dou muito novela mexicana para os meus alunos, porque juntamente da animação, eu percebo que é a aula que eles mais se soltam, porque você tem que ser ridículo, você tem que ser over, e aquela pessoa que tem aquela interpretação inicialmente mais retilínea, que foi o que o professor do Juarez falou, que eu discordo totalmente, mas enfim, eu vou poupar aqui as minhas opiniões, tenho certeza que ele já arrasava desde sempre, mas quando o aluno vem, geralmente é tudo muito retilíneo. Então, a aula de animação, você coloca qualquer desenho animado, qualquer, gente, parece mágica. O povo se solta, que o bancário vira um palhaço, um elefante voador, é mágico. E a novela mexicana eu também percebo que tem esse efeito no pessoal que está começando. Então, para mim, é quase que o meu portfólio principal. Novela mexicana eu fiz uma, e esse conteúdo foi para a África, então nunca passou por aqui, mas bem exageradona, assim, com essa estética, eu fiz uma ou duas, minto, mas sempre iam para a África. E novela turca é o meu ganha-pão. As pessoas acham que a gente que faz bastante videogame de destaque, né, acha que a gente dubla videogame de segunda a sexta, 365 dias por ano. E é só acompanhar o ritmo da indústria de videogames. Quanto tempo que demora para sair um AAA, né, de responsa, digamos, né? É tudo assim, de 3 em 3 anos, de 5 em 5. A gente sempre dubla videogame, mas com uma constância muito menor do que as pessoas acreditam. Então, o meu dia a dia mesmo é quase que toda semana, de fato, dublar novela turca. Eu tô com 2 no momento, simultâneas. E é o que eu mais gosto de fazer, não só porque a estética turca eu acho incrível, eu aprendi muito a respeitar esse produto, esse formato que eles desenvolveram, a fotografia é linda, os atores têm uma outra escola, não é essa escola hollywoodiana, eles são muito mais orgânicos, muito mais naturais, não tem nada de apelação sexual, assim, quase não tem cena de beijo, pra vocês terem, e a história é riquíssima, essa que eu tô fazendo agora, em inglês ficou One Love. Gente, é tanto plot twist, você não pisca, é o tempo todo emoção, o tempo todo reviravolta. Resumindo, eu sou fã de carteirinha e uma das coisas que eu mais gosto de dublar novela turca é que é uma demanda muito frequente. Agora tem streaming só para isso, mas antes, né, eu continuo aqui no meu piloto automático, os meus clientes, essas pessoas com quem eu costumo, com os estúdios nos quais eu dublo, tenho parceria, geralmente entregam tudo para a África mesmo. Acho que nada do que eu estou dublando vai para streaming brasileiro. Porém, são séries extensas. A gente chama de novela, mas são seriados estilo Netflix. Então, às vezes, aquilo se renova por 2, 3 temporadas. Então, pensando até no bolso, é uma segurança incrível para o dublador. Se você sabe que você está com 2, 3 novelas, ou uma que seja, você não está passando fome. Por quê? Você tem essa garantia de trabalho por mais tempo também. Então, além de ser super prazeroso, para mim, tem a segurança financeira. Juarez, é com você. Então, pegando o gancho aí do que ela disse, realmente é isso. A dublagem, ela tem, né, você vai e grava uma pontinha aqui, aí depois você faz papel principal em uma outra produção, aí uma hora é um desenho, uma hora é um filme, uma outra hora é um reality sobre cozinha. Agora, a questão da novela, tá? Eu cheguei a fazer algumas novelas turcas e até alguma coisinha de dorama também, né? É uma experiência diferente, porque a linha de interpretação dos atores, você percebe nitidamente que os atores, as novelas mexicanas são mais dramáticos, a carga energética deles é mais intensa, né? Então você vai trazer para cá e, logicamente, em alguns momentos você tem que ir junto com eles na emoção, mas você vai tentar deixar ele mais brasileiro, você vai fazer eles mais brasileiros. E a questão também que ela disse, que ela abraçou, ela praticamente não deixou nada para falar. Ela falou quase tudo. A questão da financeira, por quê? A novela você tem toda semana. Às vezes, no seriado, você tem um capítulo na primeira semana do mês, aí depois o outro capítulo lá no final do mês. Não é uma coisa semanal assim. Então, e a novela, como são muitos capítulos, e normalmente os prazos na dublagem estão cada vez mais corridos, né? Tudo para ontem. Então, é um volume de trabalho, tanto que a primeira coisa que perguntam é: oi, como é que você está? Tudo bem? Como é que está a sua agenda de gravação para as próximas semanas? Você pretende viajar para ficar 1 semana, 20 dias de férias? Aí eu falo: não, tá, então você vai entrar aqui num projeto. Eu falei: tá bom, beleza.
vamos entrar no projeto. Eu estou fazendo uma agora, que eu não posso falar ainda o que é, mas eu acho que é para streaming brasileiro. Curiosamente, quando eu gravei, quando eu entrei no estúdio, eu falei, eu conheço esse cara aí, você já dublou ele. Aí eu puxei pela memória e falei, caramba, eu dublei esse cara quando ainda existia a famosa Herbert Richards. Eu dublei esse cara há mais de 20 anos, entendeu? E me chamaram para fazer ele, você percebe que ele está um pouco mais velho, mas a novela é ótima. E a gente está agora já infelizmente nos últimos capítulos. A gente está gravando desde ano passado, eu acho, desde novembro mais ou menos, por aí. Olha, você falou isso aí para quem está assim, se perguntando como assim Herbert Richards, porque tem não é isso, nem é lenda, mas isso é um fato que eu li uma vez que o Silvio Santos ele exigia, quando eram feitas dublagens nas novelas mexicanas, que aquele dublador seria a voz daquele ator, assim, para qualquer novela que o SBT adquirisse da Televisa. Então, nunca poderia repetir a voz do dublador em outro ator, porque vai que ele poderia estar no próximo lote que o SBT adquirir. Isso é verdade, não é? Às vezes acontece o cliente decidir, olha, eu quero vozes novas, eu não quero mais essa voz fazendo o protagonista da próxima novela que eu trouxer aqui para vocês, que eu entregar para vocês. Mas isso varia muito. Às vezes você já é a voz oficial, que hoje em dia não tem tanta essa coisa mais, né, daquele personagem, daquele ator, né? Mas às vezes o cliente fala, eu quero uma outra voz, ou às vezes, como foi o caso aí do Batman, o cliente fala, quero que troque, porque isso se passa em um outro universo. Pois é, porque na questão das novelas da Televisa, eu lembro que tinha esse negócio do Silvio Santos, ele não deixar repetir vozes, né, nos atores, porque ele queria manter aquele ator mexicano sempre com aquela voz. E nessa toada aí, Ricardo, qual que você acha mais difícil ou mais gostoso de dublar? Uma novela mexicana, uma novela turca ou um dorama? Turca eu tenho pouca experiência com a novela turca. O dorama eu acho difícil de fazer, né, porque no original, aqui no fone de ouvido, quando você está com o fone gravando, eu não falo uma palavra de coreano, tá, gente? Então me perdoem se pela maneira que eu vou fazer aqui os sons aqui. O coreano, no nosso ouvido, é alguma coisa tipo então, se você fosse seguir, a Bia tá rindo, né? Se você fosse seguir a mesma outra coisa que quando a gente vai dublar, novamente, a dublagem não é apenas uma voz se mexendo junto com a boca. Se a gente fosse seguir a melodia, cada idioma no mundo tem uma melodia diferente. Então, se a gente fosse seguir ao pé da letra, ia ser assim: oi, Ed, tudo bem? Eu queria dizer para você. Ia ser assim, né? Se fosse uma coisa, a melodia, né, de cada idioma, ela muda. Então, vamos lá. Turco eu tenho pouca experiência, o coreano eu acho difícil, porque muitas vezes o número de palavras que tem, vamos dizer que naquele movimento labial cabem, sem precisar falar correndo, 13 palavras, tá? Só que é o seguinte, essas 13 palavras que cabem ali, tá? São essas 13 palavras cabem no idioma original, ou seja, no coreano cabem 13 palavras. Essas 13 palavras em português viram 18 palavras, viram 19 palavras, e aí fica aparecendo quando você aperta o X2 do seu WhatsApp, e não tem como. E a gente precisa adaptar o texto. Isso, atenção para essa parte que é importante, isso é feito de maneira orgânica, é feita de maneira artesanal, é feita de forma humana. Então, essa adaptação, você pegar essas 13 palavras que viraram 19, 20, e colocar numa quantidade de palavras que cabe ali naquele movimento labial e casa com a expressão facial do personagem, é uma coisa que é feita de maneira artesanal, é frase a frase, porque senão fica parecendo, como eu disse, o X2 do WhatsApp. Sobre a novela mexicana, ela tem uma dificuldade no sentido
do drama, que às vezes é um pouco exagerado, dependendo do personagem. Então, às vezes, esse over, ele acontece, em alguns momentos ele acontece, mas às vezes a gente traz um pouco também para... Depende muito do personagem, depende da novela, às vezes a novela é uma comédia, tá? E só para concluir aqui essa sequência, eu vou dar 2 exemplos aqui sobre essa questão que eu falei de adaptação de texto, que eu bati na tecla. É artesanal. Isso é uma coisa que a gente faz de maneira artesanal, de maneira na hora da gravação, tá? Não tem como você ver, só pegar e colocar o áudio ali. Eu estava dirigindo, sou diretor de dublagem, inclusive já dirigi essa moça aqui já em algumas, eu acho que 1 ou 2 produções, né? Já escalei, ela gravou remotamente. Então eu vou dar só 2 exemplos rápidos aqui para a gente seguir com o nosso papo. Eu estava dirigindo uma série sobre assassinatos reais. A cena o personagem, o delegado, ele encontra a assassina, ele começa a confrontar a assassina. Ele pegou ela e começa a pressionar ela. Então, o que a menina fala, que aí depois o delegado dá o depoimento, o delegado fala assim: aquelas palavras não foram o suficiente para me convencer da inocência dela. Só que não cabe no tempo de boca dele. E aí fica, aquelas palavras não foram suficientes para me convencer da inocência dela. Fica tipo WhatsApp no X2. E aí o ator que estava fazendo, ele tentou a primeira, tentou a segunda, tentou a terceira. Eu falei, peraí. Você vai fazer o seguinte, a gente joga fora isso aí, a gente vai construir do zero. Então essa mesma frase, aquelas palavras não foram suficientes para me convencer da inocência dela, virou, aquele papinho furado não colou. Que é como a gente fala, é a versão brasileira. Quando eu falo que isso é feito de uma forma orgânica, tá? Eu fiz um personagem chamado Kamek, ou Kamek, do Super Mario Bros., que é um bichinho amarelo com os óculos. Ele é o capanga do vilão. Cena final do Super Mario Bros., o vilão está se casando com a princesa Peach, e o meu personagem é tipo o padre. Estamos aqui reunidos hoje para casares. Aí a princesa vai dar um tapa no meu personagem. A cena corta e mostra uma caveirinha lá na plateia que está assistindo o casamento. Em inglês, se eu não estou enganado, em inglês, eu acho que essa caveirinha fala assim, drama. Então, essa melodia, perceba a melodia. Drama. O Caio, filho do Tatá, gravou em português. E ficou assim, barraqueira. Essa melodia que vai lá, que ela faz uma curva. Ela vem aqui no médio e vai lá para o aguda. Barraqueira. Ela, entendeu? Essa essa subida e tal. É nosso, por isso que eu falo que a adaptação de texto é feita de uma forma orgânica, artesanal. Se pegasse a melodia do inglês, que era drama, ia ficar barraqueira, ou barraqueira, barraqueira, entendeu? Então é isso. Desculpe me alongar, mas eu achei que era importante eu falar isso. Não, é importantíssimo. Inclusive, eu sou obrigado a fazer uma pergunta aqui muito pertinente, que é em relação à inteligência artificial. A gente viu há pouco tempo aí que saiu um filme numa certa plataforma de streaming, que eu não vou falar o nome, Amazon, que, poxa, aquilo foi, sim, assustador, difícil de assistir, e aí, para surpresa, a gente acha que não pode piorar, a plataforma anunciou mais 10 filmes totalmente dublados por inteligência artificial, com a justificativa de dar mais acessibilidade para quem consome, né? Eu queria saber de vocês dois, como profissionais de dublagem, profissionais assim, que estão há anos aí entregando o melhor para os consumidores, vocês acham que isso pode virar tendência entre os streaming, entre as grandes empresas, distribuidoras? E vocês acham que a dublagem pode acabar como a gente conhece? Não. Gente, eu sou a romântica do rolê, eu sou a positiva. Acho que esses casos, na verdade, eu deveria agradecer a senhorita Amazon, empresa, até porque eu já tenho um histórico com a dona Amazon, que eu sempre conto do dia em que eu quase fui Alexa, e até hoje a história está meio turbulenta, então eu conheço muito bem a dona Amazon,
Mas eu acho que isso está sendo uma grande bandeira a nosso favor, esse case aí desse filme especificamente, porque repercutiu muito positivamente a favor dos dubladores, é a prova cabal de tudo pelo qual a gente está lutando. E eu sou bem romântica, bem positiva. Nossa, acabei de dar um peteleco aqui. Acho que vocês devem ter ouvido. Eu acho que a inteligência artificial tá assim, já está aí, aí. Deu uma de orelha agora. Já está aí, sim. E eu não tô nem aí. E eu vou explicar por quê. Mas brincadeiras à parte, eu consumo IA. E eu explico de que forma. Todos nós, né? Eu sou uma grande leitora. Meu grande hobby é leitura, porém, na correria do dia a dia, eu estou cada vez mais me adaptando ao audiolivro, por exemplo. E tem coisas que já estão narradas com o audiolivro organicamente, super dubladores, super locutores fazendo com uma qualidade altíssima. Eu amo de paixão quando é bem feito. E tem muita coisa que simplesmente você coloca num leitor automático e transforma aquele PDF em texto, em áudio, e vai assim mesmo. E eu quero tanto consumir uma obra, por exemplo, Duna, né, que eu comentei aqui, eu faço parte de podcast só sobre isso, fã-clube só sobre isso, então eu sei que é no carro que é o meu tempo de consumir. Eu não me importo de verdade, mesmo que fique um cocô de ouvir com os locutores de inteligência artificial mesmo, simplesmente para ter aquele conteúdo dentro de mim. Nem se compara quando é um artista de verdade que faz, nem se compara. Mas eu já consumo das duas formas e para mim o importante é ter aquela informação dentro. Por que eu estou contando isso? Porque esse case da Amazon só ilustrou o quanto, diferentemente de audiolivro, em que até dá para consumir em algum nível, na parte de dublagem está a léguas de distância. A léguas, né? Tá um terror esse filme da Amazon, eu assisti e assim, é bizarro. Outro exemplo, é uma propaganda que já tá rolando pra caramba aí no YouTube. Se veio para mim, deve ter vindo para vocês também. Para mim aparece direto. É um funcionário com uma chefe e ela fala: "Oh meu Deus, por que eles não querem os nossos produtos?" Sabe o que é, chefinha? É porque nós anunciamos esse tablet como brinde e as pessoas não querem acreditar. Não sei o que. Eu nunca vi coisa mais bizarra, porque a intensidade pede uma coisa e a voz tá em outro. Tá tudo descasado. Então, assim, claro que com o tempo pode ser que isso se equipare, que a inteligência artificial melhore, claro que isso vai acontecer, mas a gente perder esse lugar de artista, como o próprio Juarez comentou várias vezes, o processo de dublagem, ainda mais quando a gente está dirigindo, ou quando a gente está dublando um protagonista, a gente acompanha de cabo a rabo, é mega orgânico, é super cirúrgico, é super artesanal. Outro dia eu tava gravando um filme de terror, cada reação, você fala, nossa, é uma sequência de reação, a mulher tá correndo, não tem nada. Não, cada reação, cada esbaforido dela, o esbaforido de cair no buraco é diferente do esbaforido de que tropeçou, que o monstro tá atrás, do esbaforido do minha filha vai morrer e eu tô vendo e eu preciso correr. Cada um, gente, é um ar que entra e que sai, não deveria quase ter sentimento nenhum. É totalmente diferente, você tem que às vezes refazer várias vezes para dar de fato a exata emoção. Ou seja, gente, eu já ouvi muitos feedbacks. Tem um estúdio em que eu dublo que eles falaram que já tá vindo para eles, por exemplo, o filme era italiano e veio para eles já em inglês, e essa dublagem para o inglês foi IA. O próprio diretor falou, Bia, tava perfeito, tava muito bom. É claro que em algum momento isso aí vai ser uma onda que a gente vai sentir como uma marolinha ou como um tsunami. Mas eu ainda insisto, eu tô achando que é como o vinil, é como o próprio livro físico, que a gente, Kindle, não sei o quê, mas né, tem um monte de livraria abrindo aqui por São Paulo. Eu falo, gente, mas tem umas enormes que estão fechando, tem umas que estão abrindo. De alguma forma, a arte não sai de moda, e eu penso que no futuro a gente pode até ser mais valorizado como dublador, ser mais valorizado como artista, porque a gente menos pessoas vão continuar aprendendo essa arte, então vai ser mais raro, e para coisa lixão, TikTok, comercial boboca, quinquilharia, vai ser a IA, mas para coisa top, para coisa fina, para coisa
de arrebentar a boca do balão, vai ser o humano. E eu acho que isso vai valorizar, e eu acho até que a gente vai, até financeiramente, subir aí nos valores, porque vai ficar mais raro e vai ficar... Isso vale, isso eu nem ligo, porque é automático. Minha opinião. Mr. Juarez? Eu vou falar de uma outra parte, tá? Eu não sei se em São Paulo, mas assim, aqui no Rio quase todo mundo é PJ, né? Então a gente, quando grava os estúdios, quando recebem, né, eles chamam as pessoas que são PJs, nem todos são, mas enfim, o meu ponto vamos dizer que ficasse tudo automático. E aí entrasse, da noite para o dia, realmente ficasse tudo automático, o dinheiro dos impostos que são pagos todo mês, por toda essa turma aí, não só dubladores. Aí você tem os técnicos também, mixadores, a própria empresa. Então, esse dinheiro, ele ia parar de entrar no bolso do governo brasileiro, seja quem for que estiver lá no momento que acontecesse isso, no futuro. E aí? Então, tá, esse dinheiro vai ficar onde? Vai ficar lá fora? Ah, não, então o estúdio americano, coreano, ou seja lá qual for o idioma, ele vai pagar para o Brasil, para o governo brasileiro, o equivalente ao que os dubladores pagariam. Mas aí não vai ficar elas por elas? Então, tá. Então, assim, tem essa questão financeira, tá? Que eu não consigo ver, pelo menos até agora, uma solução para isso. E a outra questão beleza, acabou uma profissão, deixou tudo automático, matou a arte, vai ficar tudo robotizado, todas as nossas gírias, expressões, a nossa forma, a nossa cultura, a cultura brasileira ia desaparecer, todo o nosso jeitinho, nossas brincadeiras de falar, gírias, a forma de falar, ela ia desaparecer, ia sumir, ia desaparecer, tá? Tem essa outra questão, tem a questão da grana, que eu falei que não ia entrar, os impostos não iam entrar, ia estar matando a cultura brasileira, as pessoas iam assistir e falar assim, não é assim que a gente fala, a gente ia perder isso também, né? E me deixa com a seguinte pergunta, a IA é bom para quem? Porque eu vou no supermercado e eu faço o trabalho de uma caixa, porque eu vou lá e passo os produtos na maquininha, eu estou fazendo o trabalho da caixa, que não está mais trabalhando ali, e a única vantagem eu saio do supermercado um pouquinho mais rápido, 10 minutos mais rápido, 15 minutos mais rápido, mas assim, a vantagem de ter a IA é bom para quem? Porque avião também, vários setores estão colocando os totens de máquina para embarcar, para despachar a mala, automático. Então, a IA tomou conta de vários setores, não só a dublagem, não se enganem. E aí agora você vai lá e você pesa a sua mala e você mesmo coloca a etiqueta, são menos pessoas trabalhando ali. Novamente, então são 3 pontos aqui. Os impostos não iam entrar para o governo. Segundo ponto, que eu esqueci aqui o segundo ponto agora, foi o que era mesmo? Você deu exemplo do supermercado e do avião. Mas enfim. Que tinha. O segundo ponto é que perde o jeitinho, a cultura. É a parte cultural, exatamente. Isso. Primeiro ponto, os impostos não iam entrar para o governo. Segundo ponto, a nossa cultura ia ser extinta. A cultura brasileira, toda a nossa língua, nossa cultura ia ser extinta. E o terceiro ponto você está trabalhando para a empresa, você vai lá na caixa do supermercado, você, de certa forma, você é um caixa, você está ali e tal. E qual é a vantagem? Tem desconto lá na alimentação, tem desconto na passagem aérea, então a IA é bom para quem? Para o CEO, para os acionistas, porque para o povão, para a gente, não é. Então, assim, eu não vejo vantagem, por mais... mas a tecnologia está evoluída, ok, não é isso que eu estou discutindo, eu estou falando da vantagem. Qual é a vantagem? A vantagem é que... Perfeito, Juarez, nossa... Né? Os ricos vão ficar mais ricos, os poderosos vão ficar com mais dinheiro no bolso. E vai ter mais gente desempregada, e isso vai atingir arquitetos, advogados, professores, cursos de idioma, contadores. Na verdade, os ricos e os pobres não está desconectado, é um ecossistema. Por mais que a gente tente deixar as coisas super separadas, esse aqui está... protegido porque é super rico, esse aqui está desprotegido porque é super pobre, na verdade é um ecossistema. Em algum momento, novamente, né,
eu acho que é um fetiche, que nem a gente falava, o bug do milênio, sei lá, é uma bolha imobiliária dos Estados Unidos. Então a IA veio como um fetiche, um negócio que está aí há mais de 20 anos e parece que agora descobriram a pólvora, mas exatamente, se não fizer sentido do ponto de vista da grana, se não molhar a mão das pessoas a ponto delas não terem poder de consumo, isso quebra a economia, então é melhor não ter, ou ter de uma forma equilíbrio. Por exemplo, como eu mencionei, tem gente que usa a própria Alexa, então, assim, uma solução de audiolivro, uma solução já entrou na minha vida super, sabe? Então, é claro que entrou e vai ter o seu lugar. Agora, substituir como um todo não faz sentido para ninguém. Então, se não faz sentido para o bolso, não duvido que haja essa ampla aplicação aí. E isso ficou, o que eu falei aqui, ficou claro para vocês? Sim. Perfeitamente. Genial, Juarez. Eu nunca vi ninguém falar desse assunto sobre esse ponto de vista. Eu achei genial, porque em grupo de locutor, em grupo de dublador reclamão, fica só aquele chororô, o povo falando que é o novo apocalipse, sendo que aos pouquinhos teve toda a greve dos roteiristas, teve todo esse debate de IA, mas aos pouquinhos as nossas agendas estão voltando a lotar. Então, para mim foi exatamente isso, é mais uma crise que passou de tantas que a dublagem já teve e nunca vai morrer. Gente, o rádio não morreu. Veio a televisão, todo mundo falou, o rádio vai acabar, o rádio não acabou. Veio o cinema, falaram que a TV ia acabar. Isso era real, isso foi uma crise real da indústria. Não acabou. Vai acabar o cinema e a TV. Não acaba, a gente abre frentes, tudo coexiste. Pode ser que não se venda mais bilhete de cinema como antigamente, mas ainda se vende, ainda tem. Até locadora ainda tem. Então tudo é mercado, tudo é nicho. Não é porque existe uma loja de departamento que vai acabar o alfaiate. Tudo coexiste num novo significado. E acho que é isso. Acho que, sendo até otimista, acho que com o tempo a gente vai se valorizar. E não só... sabe, as pessoas vão ter um olhar mais caprichado. Nossa, eu vi aquilo de tava horrível, eu não quero. E penso que vai ser assim. Eu ainda, no campo das polêmicas, eu gostaria também de saber da opinião de vocês dois. Eu já tinha feito essa pergunta para a Bia no passado, mas eu vou fazer novamente para você, Ricardo. Eu vi alguns dubladores no ano passado dizendo que não compensa dar curso de dublagem, que não vale a pena investir na área, e que, enfim, teve até uma fala polêmica de que ele falou assim que curso de dublagem em São Paulo, quem se forma vai trabalhar por indicação, e no Rio, quem se forma vai trabalhar por competência. Mesmo assim, se tiver 10 na turma, só vai passar 1 no curso. Nossa, bem polêmico mesmo. O cara quis causar, jogar bomba na Ucrânia, falar mal da mamãe. E aí, cara, em cima dessa fala dele, desse dublador, aí houve um debate, vários comentários e tudo mais, mas com essa questão da inteligência artificial, com essas questões todas, a pessoa que tem um sonho de ser um dublador, vale a pena sim investir no sonho? Ou vale. Não... Vale? Ou deve investir em outras coisas? Porque o que eu acho? Todo conhecimento, todo estudo que você tiver, primeiro, ninguém vai tirar aquilo de você. Você vai carregar aquilo para o resto da sua vida. E vamos supor que você estude, que você se prepare, que você faça os cursos, que você tire o seu registro profissional de ator. E aí você, apesar de ser um bom ator de teatro, um excelente ator de televisão e cinema, você não consiga entrar na dublagem porque, às vezes, você não conseguiu passar, não conseguiu executar a técnica de dublagem da mesma forma brilhante que você fez no teatro, na televisão e no cinema. Acontece, às vezes, de um ator que, como eu disse, em outras áreas, vai muito bem, e chega na dublagem e não consegue, ele tem porque o seu tempo não é o seu tempo, a sua interpretação e não é ao mesmo tempo, porque você vai fazer uma interpretação em cima de um trabalho que já está pronto, ou seja, o trabalho lá do original, em inglês, o dorama, né, em coreano e assim por diante. Então, vale a pena por conhecimento. Eu acho que conhecimento nunca é demais. Eu mesmo estou agora pesquisando sobre cursos totalmente fora dessa área de dublagem. São outras coisas
que eu estou procurando para enriquecer ainda mais a minha vida, né? Então, sim, todo conhecimento é válido e eu não tenho ideia se quem está fazendo um curso agora vai conseguir entrar. Eu acho que não existe um curso no mundo que garanta, que ensine você a ter talento. Você nasce com isso e desenvolve ao longo do tempo. Como eu disse, eu estou há mais de 30 anos fazendo isso. Então, o Ricardo de hoje não é o de mais de 30 anos atrás. Tem dublagens antigas, locuções antigas minhas, que eu tenho até vergonha, porque era muito verde, como todo mundo. Então, com o tempo, com a caminhada, você vai melhorando, aprendendo, e novamente, algumas pessoas nascem com talento para determinadas áreas, outras pessoas não nascem. Então, mesmo fazendo curso, seja qual for o curso, de qualquer profissão, não há garantia que você vai entrar no mercado, porque, na verdade, agora falando da parte da dublagem, atrás ali do microfone, tem um microfone aqui, você, ali atrás, só depende de você, muitas vezes, né? O seu esforço, a sua perseverança, resiliência, porque eu já ouvi muito não, tenho certeza que a Bia também já ouviu muito não, todos nós já ouvimos não em algum momento da vida. E tem que insistir, 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 e é claro que alguns vão conseguir, outros não. E sim, vale a pena fazer o curso, porque esse conhecimento você vai levar para o resto da vida e você pode até usar em um outro momento da sua vida fora da dublagem. Como? Interpretação de voz. Você pode usar, você pode ser um palestrante, você pode ser um mestre de cerimônia, você pode ser, enfim, várias áreas. Nossa, perfeito, Juarez. Esse meu amigo, ele é bom, né? Fala bem, nossa. Você vê que por trás de um talento em dublagem, tudo isso que você falou. Vocês percebam a eloquência, como o próprio conteúdo. Não estou sem querer rasgar seda, mas já rasgando para o Juarez. Você vê como é um todo. As pessoas veem o nosso desempenho em dublagem e acham que a pessoa é só boa de dublagem, uma maquininha de dublar. Olha a cultura geral que o Juarez traz, enfim, os dizeres, a forma de falar, de se expressar, isso tudo é fruto de milhares de investimentos que ele fez nele mesmo, em cursos, como ele mesmo falou, conteúdos que ele assiste, ou museus que ele, sei lá, peças de teatro. Então, olha como tudo isso faz parte da formação de um artista. Por acaso, em algum momento, a gente vai para frente do microfone e dá um show, e as pessoas acham que esse show brota, como diz a gíria do outro, né? Então, a minha opinião sobre isso, veja como em nenhum momento da resposta do Juarez, ele nem adentrou em inteligência artificial. Percebe como essa é uma questão que é muito anterior à inteligência artificial? Pergunta, existe garantia para os novatos aí entrarem no mercado? Nenhuma. Nem você sendo o melhor de todos. Na minha turma de alunos, onde eu era aluna, eu não era a melhor aluna da minha turma. Eu era uma das melhores, mas o melhorzão de todos era um cara que é meu amigo até hoje, fui madrinha do casamento dele, que apresentei a esposa dele para ele, e ela, enfim, né, apresentei o casal, aí virou uma super amizade. Ele era o melhor da nossa turma. E ele não deu sequência, dubla até hoje, mas em horários alternativos, ele trabalha CLT. Ou seja, essa questão, como colocar as pessoas no mercado, já dando spoiler, eu vou lançar um livro sobre isso, se tudo der certo ainda esse ano, que está junto do meu conteúdo de curso online, agora que, enfim, eu descobri também que quero ir sempre expandindo, agora a gente fala de oratória, justamente para preparar cada vez melhor essa galera. Não é somente dublar. A gente pega aluno que não sabe falar, a gente pega aluno que não sabe ler. Então, a parte de ser reclamão e falar que eu não entro no mercado de dublagem, peraí, vamos analisar. Você está pronto para um mercado que sempre foi desafiador? É muito difícil ser dublador. Até pra gente que já tá acostumado. Tem dia que você volta para casa se sentindo desculpa meu francês, um bosta. Tem dia que as coisas não encaixam direito, e você pode ter ganhado o Oscar de algum personagem aí que você vê. Tem dia que parece que nada encaixa, dentro do seu padrão de qualidade, tá? Não tô falando de não saber, não é isso. Mas esse filme de terror que eu fiz outro dia, nossa, foi super desafiador, e é um filminho aí que nem sei quem vai ver. Eu vou compartilhar da opinião de um diretor, que é inclusive um dublador que fez Cavaleiros do Zodíaco, o cara é gigante, né? E ele também tem escola de dublagem. Ele falou, Bia, eu quero chamar os alunos formados, mas eu não consigo,
dublar é difícil. E esse aluno que vem, por mais que ele tenha se destacado no curso, para o início da vida profissional propriamente dita e para o padrão de qualidade que a gente tem tradicionalmente no Brasil em dublagem, nossa, para dar a esse cara a chance de sair desse verde para algo que eu possa aproveitar no ritmo que a dublagem exige, isso já é tão difícil. A Márcia Gomes, que foi a minha mestra, ela falava, dublador nasce pronto. E ela formou vários alunos, ela deu muitas aulas, ela descobriu muitos talentos, e ninguém taxou ela como mercenária ou caça-níquel por continuar dando cursos e continuar tendo essa opinião. Ela fala, dublador nasce pronto. E ela falava, né, até falei sobre a Márcia hoje com o Juarez, a gente teve uma ligação por telefone antes, estava lembrando muito a Márcia, ela falava, minha filha, né, ela chamava de filha e filho quem tinha sido aluno dela, dublador nasce pronto, minha filha, você nasceu pronta, aí falava os nomes dos filhos dela. E de verdade, eu não quero perder aluno aqui, mas quem já fez processo de aula, o Ricardo também já deve ter sido professor de workshop, é muito nítido, parece que nasce pronto, parece que tem gente que já tem com tudo encaixadinho, e tem outros que amam dublagem, decoram tudo, sabem tudo, leram todos os livros, sabem línguas, e tem um desempenho absolutamente medíocre. Então não é uma ciência, não é uma arte exata, e novamente, respondi tudo isso para você e nem cheguei na questão da IA. Então não é questão da IA vai substituir, dublar é difícil, sempre foi, sempre será, sempre vão ter pessoas com uma facilidade muito clara, e mesmo essas também vão ter os seus percalços. Então eu resumiria dessa forma, dublar é uma atividade naturalmente elitista, entre aspas, não no sentido financeiro, mas no sentido de, você tem que ser um ator que performe muito bem, muito rápido, e não é todo ator que está treinado para isso. A IA faz parte desse cenário. Ela não vejo ela substituindo o mercado a ponto de falar, olha, nem se treine para ser um dublador, porque agora com a IA você não vai ter chance nenhuma. Não vejo, acho que ainda nada mudou nesse cenário, mas entrar para o mercado oficial da dublagem é difícil, sim, e acho que tem vários fatores para fazer um dublador de sucesso, e sem querer parecer jabá, mas já aparecendo, as pessoas perguntam tanto isso, e eu mesma me propus a ser a pessoa que ia dar essa resposta definitiva. A grande promessa do meu curso era, eu sou a professora que mais facilita o seu caminho para o mercado de São Paulo, porque eu tinha acesso a Márcia Gomes, que infelizmente não está mais entre nós, eu tinha acesso a Dubbing Mix, por exemplo, que é um estúdio que sempre foi muito aberto com gente nova, eu cheguei a vestir essa camisa, e mesmo assim, deu certo para 1, 2 alunos, de 7 turmas que eu já formei. Então, eu diria que isso é um estudo em formação. Nós, professores e diretores e pessoas que têm até escolas de dublagem, não nos responsabilizem, porque não é por falta de boa vontade, às vezes mas eu falo por mim, e no caso desse outro diretor que eu conversei, ele é muito sincero, simplesmente a dificuldade a gente precisa já das pessoas num nível muito craque para acompanhar o nosso ritmo, então eu acho que essa é a maior dificuldade. Perfeito. Ricardo, no início do nosso bate-papo, você começou a falar da questão, quando você começou a dublar o Johnny Bravo, que você foi colocando o tempero brasileiro, o original. E isso também está dentro dessa sequência de bate-papo nosso aí. Essa questão da interpretação, que a gente está voltando nela, como é que é isso aí? A dublagem brasileira, como é que ela é feita? Porque ela é considerada uma das melhores do mundo. Na minha opinião, é a melhor. Mas essa questão de não só apenas seguir, nem sempre o original, nem seguir o original, mas colocar o jeito brasileiro nos personagens. Como é que é isso aí? O que você tem a dizer pra gente? Essa adaptação que a gente faz é a versão brasileira, né? Muita gente vê a dublagem apenas como eu já disse aqui, algumas vezes, muitas vezes as pessoas pensam que a dublagem é apenas uma voz que mexe junto com a boca, e é isso. O que a gente faz é uma versão, a gente faz uma adaptação, tá? A gente cria muitas coisas. Eu não sei o nível de criação da inteligência artificial, mas a gente cria muitas coisas. Às vezes a sugestão vem de alguém ali que passou ali na hora e fala, olha, fala essa gíria aqui, por que você não coloca essa frase aqui? E tem coisas que parece que acende uma luz no seu cérebro
na hora da gravação, como eu disse, é na hora. Não é um cálculo matemático, um programa, um software que vai calcular tantas 10 batidas de movimento de boca cabem X palavras. Não é isso. É a criação e, acima de tudo, você entender profundamente a cultura brasileira. Sabe quando você está vendo um gringo que mora no Brasil já há muitos anos? Seja um argentino, um espanhol, um italiano, um japonês, eles podem até ter um português muito bom, mas o DNA deles, a raiz deles, é lá do país de origem deles. Então, por melhor que eles falem o português, não vai ser, nunca vai ser igual a um brasileiro, né? Não vai soar igual ao brasileiro. As expressões, como eu disse, dublagem é cultural. Isso vale para, eu imagino que para várias partes do mundo, né? Na Coreia, enfim, cada país tem a sua cultura, tem a sua forma de lidar. Sobre o Johnny Bravo, eu fui criando uma série de coisas. Eu acho que eu mexia em 60%, 70%, às vezes mais de 70% do texto eu mexia, eu mudava. A própria coisa, quando ele se mexe, que ele faz aquele né? Isso não tem no original. Pelo menos esse som, essa sonoridade eu criei, porque eu achei que combinava. E os bordões dele, maneiro, sinistro, ele não fala isso. Em inglês, inclusive, tem uma frase que o Elvis Presley falava muito, né? Nas entrevistas, em shows, às vezes ele falava também, que era "Oh, mama", né? Que era "ai, mamãe", né? Que aí virou sinistro, virou maneiro, porque são coisas que realmente não tem não cabe no personagem. Ele é um galã atrapalhado, um cara de academia que fica mostrando os músculos dele o tempo todo. Então, assim, esse "ai, mamãe", pro americano funciona. É uma coisa muito, essa identificação, ela é muito, é uma localização muito pessoal. É uma coisa para a pessoa que está lá na cadeira sentada assistindo, falar, eu entendi a piada, eu entendi a referência, né? Então, por exemplo, tem um episódio do Johnny Bravo que ele está na praia, eu cito muito esse exemplo aqui, que ele está na praia, e aí ele vê lá de longe umas pessoas correndo na direção dele, e no original ele fala, essa não, pessoas com raiva estão vindo na minha direção. Aí ele está na praia. Aí eu coloquei, não, deve ser algum tipo de arrastão, vou embora. Né? Então, pra gente, o arrastão é engraçado. Né? Então, essa adaptação ela é na hora, não é uma coisa que você aperta o botão, crie. Outro dia eu pedi o quê? Outro dia eu pedi alguma coisa, eu estava testando algumas coisas, que a gente também tem que se inteirar sobre essa tecnologia. Então, sim, nós testamos algumas coisas, eu testei o ChatGPT e outras coisas. Eu pedi para contar piadas, eu não lembro agora o que era, sobre barbeiro, sobre motorista, eu não lembro o que era. Só que as piadas não faziam sentido algum, não faziam o menor sentido. Me conte uma piada sobre determinado assunto. Eu não lembro agora qual foi o tema que eu coloquei, mas era uma coisa corriqueira. Piada sobre o barbeiro, piada sobre o motorista de táxi, uma coisa assim. Piada sobre o metrô que está atrasado, qualquer coisa assim. Uma coisa corriqueira, uma coisa do dia a dia. Piada sobre um médico. E as piadas vieram assim, eu falei, isso não faz o menor sentido, não está engraçado, não faz sentido. Então acho que muito dessa coisa da inteligência artificial, que até onde eu sei, ela pode colocar a boca se mexendo junto com o som, em alguns casos, não em todos, né? Mas é a questão da pessoa que está assistindo aquilo falar assim, eu entendi a referência, a história do arrastão que eu falei aqui, e tem várias outras do Johnny, né? Mas é isso, a gente adapta o tempo todo. Mas é só desenho animado. Não. Eu dei aqui o exemplo no começo do nosso papo, daquele seriado sobre assassinatos. Eram assassinatos reais. Então não é só desenho animado, não. É tudo, para tudo mesmo. Eu lembro que a gente também adaptou não bastante coisa, mas tava bem duro o texto. Aquele rapaz, não sei o que lá. Não, aquele cara acabou comigo, aquele cara. A gente deixava bem mais solto, até porque era uma linguagem de reality.
E, nossa, exatamente, o que o Juarez está trazendo realmente é tudo muito perfeito. Gente, até sem palavras, assim, eu ia te interromper em alguma das suas observações, mas eu tô tão fã aqui, tô tão só assinando embaixo que até já me perdi. Ô Ed, eu vou fazer uma pergunta para vocês dois. Tem um grupo dos anos 80 chamado Run DMC. É um grupo bem pop, né? Walk This Way com Aerosmith, né? Que eles fizeram. Walk This Way e outras, né? Tem uma música chamada Tricky, tá? Tricky pra gente aqui pro português, tá? Olha, você consegue chegar lá no shopping hoje às 8 horas da noite e falar, ih, rapaz, 8 horas da noite, olha, vai ser tricky, mas eu acho que eu consigo. O tricky seria... Desafiador, vai ser desafiador, vai ser complicado, vai ser difícil, eu tô todo enrolado, mas eu vou tentar chegar lá no horário que você marcou. Eu vou tentar. Eu dirigi uma série que é sobre dança, as pessoas dançando, tá? De patins, tá? E elas escolhem as músicas. Tem músicas dos anos 80, músicas dos anos 90, 70 e assim por diante. E tem um momento que um participante... Escuta essa aqui, Bia, que essa aqui é interessante. Tem um momento que um participante vira para o outro e eles escolhem essa música, Tricky, né? E ele vira para o outro e fala bem assim, eu acho que vai ser tricky a gente dançar essa música. Aí o cara do lado fala assim, muito engraçado. Aí não faz sentido em português. Nossa. Vai ser tricky. Ele colocou lá em parênteses, né? E aí quem dublou foi inclusive um dublador de São Paulo, o Lucas Almeida. Foi o dublador que fez esse papel. E aí eu falei, Lucas, é o seguinte, não esquece o que está no texto. Aí ficou assim, o truque para dançar bem tricky é não tropeçar no trava-línguas. Nossa, Juarez, mas aí não é todo mundo que vai fazer esse momento aí, Chico Buarque, que é quase um ourives das palavras. Isso aí é luxo total, né? E, novamente, acho que era isso que eu ia falar aquela hora que eu quase te interrompi. Isso é antes da inteligência artificial. Olha, tadinha, ela faleceu. Eu estou falando muito bem da Márcia Gomes, mas eu vou falar um ponto negativo. A Márcia Gomes veio de outra escola. Ela não veio disso tudo que a gente está falando. Por exemplo, eu já sou de uma geração de pessoas que falam muito tranquilamente inglês. Não estou falando que o meu inglês é perfeito, mas uma geração que cresceu já consumindo muita coisa legendada, ou que também já ia para cursos de idiomas, então que tem, por exemplo, assistir Friends legendado, ou mesmo sem legenda. Então você já tem o timing da cultura, das piadas, várias expressões, a gente já absorveu bem melhor do que gerações anteriores. A Márcia Gomes veio de uma geração onde, por exemplo, para a época dela, falar francês como segunda língua fazia mais sentido do que o inglês. O inglês não era nada, né? O inglês teve esse boom dos anos 80 para depois. E na geração dela era outra referência e ainda mais, ela é de uma época, enfim, de um momento de vida dela, de uma origem própria, muito humilde. Então é outra referência. Por mais que ela tivesse sido aí atriz de radionovela, que é aqueles vozeirões antigos que a gente chama de paixão, que está se perdendo, era uma geração que fez radionovela. Então eles eram conhecimentos outros. Quando essa galera é chamada para dirigir, eles perdem todas essas sacadas. Eles perdem todos esses trocadilhos do inglês. Então, eu cheguei a discutir com a Márcia Gomes de pegar exemplos exatamente assim, porque a pessoa, para ela não tem a visão de que aquilo é uma piada que está se perdendo. Ela vê que tem alguma graça ou pouca graça e continua. Então, são vários fatores. E, novamente, a gente não está nem falando de inteligência artificial. A gente está falando de um diretor que, por algum motivo, é menos perspicaz. Então, gente, é um universo, né? São muitos detalhes que podem passar batido. O Ricardo falou aí da questão da versão brasileira. Eu lembrei aqui de um caso, foi do Briggs. O Briggs, assim, ele é um dublador muito versátil na questão de fazer referências, trocadilhos,
E eu vi uma entrevista dele falando da questão do aquele filme Tá Dando Onda, que se eu não me engano você também tá no elenco. Eu dublei o Tank Evans. Exatamente. E aí, aquela parte lá do Frio de Janeiro e taca a mãe pra ver se quica, aquilo ali, cara, é o suprassumo da dublagem pra mim, na minha opinião. Assim, a adaptação do texto, ela é extremamente importante. A dublagem em si, sem esse tempero, sem essa adaptação de texto, ela, literal, ao pé da letra, ela fica sem graça. É a batata frita sem sal, é a comida sem tempero. A boca vai estar mexendo junto, o som vai estar mexendo juntinho com a boca vai estar mexendo e o som vai estar certinho lá. Mas não é isso, a dublagem não é isso, o sucesso da dublagem não é isso. Normalmente, quando uma dublagem não está bem feita, caso agora da inteligência artificial, né, que a gente citou ainda há pouco aqui, e eu acho que eles vão tentar várias vezes, mas desculpa, mas essa desculpa é uma desculpa furada. É só para dar uma justificativa para colocar, mas é só uma desculpa para o público entender. Eles estão fazendo isso por causa disso, é porque isso aí é para enriquecer. Não, enriquecer nada. Acessibilidade é o dublador, o ator de verdade ali fazendo. É menos acessível um ator do que uma máquina. Exatamente. Vai sair mais caro para o consumidor final se for uma máquina ou um humano. Novamente o exemplo do supermercado. Vai baratear, vai ficar mais barato se colocar. Eu não conheço nenhum supermercado que ficou mais barato para mim depois que implantaram o totem automático. Então, assim, é um papinho do que vocês estão falando? Do que vocês estão falando? Não faz sentido. E nos últimos meses, me corrijam se eu estiver errado, e eu acho que eu não estou errado, os streamings ficaram mais caros. Então, novamente, a inteligência artificial é bom para quem? Pois é. Eu vou fazer também essa é a última pergunta polêmica, eu juro. Porque, tipo assim, o consumidor, né, vocês também, porque vocês trabalham, mas também são consumidores, nós somos consumidores. A gente preza por uma boa dublagem. Eu, né, gosto demais de dublagem, tanto que eu tô aqui entrevistando 2 dubladores e tal. Mas a gente viu, nos últimos anos, estúdios de dublagens surgindo no nosso país, fora do eixo Rio e São Paulo, que são as referências. Curitiba, Brasília, até mesmo aqui em Belo Horizonte, que é perto aqui de Goiás, a gente tem estúdios de dublagem. E aí saíram alguns produtos que as pessoas não gostaram muito. Vocês acham que isso, de certa forma, pode prejudicar a dublagem brasileira que a gente conhece ou não? Tem espaço? Dá para melhorar? Qual a opinião de vocês sobre esses estúdios de dublagem espalhados no país? Antes do Juarez, eu vou até já fazer uma pergunta e aí você edita, senhor Ed, por favor. Uhum. A gente já está indo para 1h30 de live. Nossa. Não sei se contando ali 1 hora, vai, porque tivemos uma meia horinha aí para começar propriamente. E aí eu vou te contar um segredo, Ed. Mais de 1 hora de videochamada para dublador, a gente evita, porque é um cansaço vocal grande. Então, só para você controlar aí os seus horários, não sei como é que tá. Eu não me importo de fazer parte 2 a hora que você quiser, porque tá uma delícia. Isso aqui eu tô gravando, vou recortar, vou usar pra caramba, porque tá muito rico esse papo. Mas realmente, né, como tá gostoso, a gente vai perdendo a noção. E realmente amanhã, 8 da manhã, essa maquininha aqui tem que estar funcionando a todo vapor. Tranquilo. Eu não quero deixar vocês, não. Então, posso entrar na resposta? Pode. Eu venho do underground, então todas essas polêmicas assim, geralmente eu tô do lado dos rebeldes, né, porque foi a forma como eu entrei, tirando o momento em que a Márcia Gomes realmente me abraçou, que eu entrei pela porta da frente, digamos assim, eu tive todo um histórico assim, de tipo, não pode tirar DRT de tal lugar, o meu DRT não é da cidade onde eu moro, não pode fazer curso em tal lugar. Eu fiz o curso no lugar que não era para fazer e só sei tudo de dublagem por causa do curso que ninguém gostava. Então, toda essa parte mais proibidona tem o lado ruim e tem o lado bom. O lado bom, exemplo,
dublagem de Campinas, que foi uma super polêmica. De tempos em tempos a dublagem tem umas caças às bruxas, né? Tem épocas que é inteligência artificial, que é esse momento que a gente está vivendo. Então, tudo é culpa da inteligência artificial. Tem gente que é fraca pra caramba, tem dublador que é ruinzinho de tudo. Aí eu vejo nesses grupos assim reclamando, pô, cara, ninguém me chama. Aí eu tava comentando com outro dublador, ele falou assim, pô, cara, mas você é ruim. Não te chamavam nem antes nem agora. Eu desculpa aí as sinceridades, mas o fato é que de tempos em tempos o mundo da dublagem encontra uma bruxa, encontra um vilão e teatraliza-se algo e de repente tá todo mundo super bem com aquilo de novo e as pessoas que criticavam aquilo estão fazendo exatamente igual. Teve o tempo de criticar quem dava curso de dublagem, porque onde já se viu, dublagem não se ensina em curso, dublagem é uma arte, patati patatá, e essas mesmas pessoas hoje têm curso de dublagem, então já estou dando um spoiler porque temos muitas contradições no nosso meio. Dublar em Campinas, dublar em Brasília, eu tenho uma parceira em Brasília, que é a Fátima Mourão, Rio Grande do Sul. Dublar fora do eixo, você tem esse benefício e essa desvantagem. O benefício é justamente para quem está tentando adentrar, você adentra sem ser vítima da panela, sem ser vítima de um ritmo muito frenético, como a gente já está acostumado, onde as capitais, digamos assim, estão mais aquecidas. Eu vejo como uma forma de pessoas novas entrarem também. A parte ruim é que se esse mercado não está capacitado e todo esse elenco aquecidíssimo para entregar no padrão que a gente já conhece, os resultados vão ser esses mesmos. Então os exemplos são Campinas, Miami. Eu não acompanhei de perto essas tretas, eu vejo muita coisa hoje em dia. Por exemplo, Rick and Morty foi em grande parte gravado em Campinas e eu estou assistindo hoje em dia. Eu não acompanhei a treta na época, e que foi uma treta enorme, e estou assistindo de forma totalmente desconectada aqui na minha casa hoje, sei lá quantos anos, e eu fiquei impressionada. É um produto que está 100% redondo, você não reconhece vozes super famosas, você reconhece pessoas novas de Campinas que naquela época estavam tendo ali o seu momento, o seu destaque. Então, quando é nesse sentido, é incrível. E eu também já assisti coisas tenebrosas, vindas do mesmo núcleo de dublagem em Campinas. Então tem o ônus, tem o bônus, mas a ideia seria democratizar ao máximo, né? Então esse é meu ponto de vista, mas também acho que é um assunto que tem esse caráter de treta, de polêmica, como muitas outras fases da dublagem, que a gente elege um vilão, e eu vejo mais nesse sentido como uma preocupação real. Eu acho uma preocupação menor, e eu não teria essa preocupação. Eu acho que todas as praças deveriam ser bem-vindas. Você, Ricardo? O lance da dublagem é que você precisa de ritmo, de tempo, de experiência, como em qualquer outra profissão. E fica muito evidente, às vezes, a pouca experiência, não digo talento, porque o talento você desenvolve, mas a pouca experiência, em alguns momentos, pode ficar evidente na hora de você gravar determinados papéis. Mas como é que você vai conseguir experiência, como é que você vai desenvolver, como é que você vai crescer, aprender, melhorar, se você grava um filme a cada 6 meses, se você grava uma produção a cada 6 meses? O processo na dublagem é que nem uma academia. Se você vai toda semana, se você vai todo dia, você vai olhar para o espelho e você vai ver resultados. Então, ninguém é contra a dublagem feita fora do eixo Rio-São Paulo, só que a questão da experiência, e essa experiência vem com o tempo. E, logicamente, valores têm que ser iguais, o número de anéis ou loops que nós fazemos aqui tem que ser tudo igual, padronizado, Rio e São Paulo, certo? Tendo isso, vem a questão da experiência, que é só com o tempo. Eu teria que assistir alguma coisa feita fora da região sudeste, no caso Rio e São Paulo, que eu estou falando, para poder analisar. Mas eu acompanho aqui os comentários e vejo muitas críticas, e as críticas, algumas delas eu acredito que têm fundamento, mas, novamente, o exemplo que eu dei da academia.
Não é você gravar um filme hoje e amanhã você está fazendo protagonista. E como às vezes não tem elenco, ou o elenco é muito pequeno, e você tem que usar aquelas pessoas que estão ali, que não podem não estar preparadas, o que não quer dizer que no futuro elas não possam desenvolver e pegar papéis grandes e fazer muito bem. Eu já ouvi várias vezes no meu começo de carreira: você não vai conseguir, você não tem jeito, você é horrível, mal sabe falar, só tem essa voz bonita. Já ouvi muito isso. E hoje depois de muita porrada, eu tô aqui, Rock Balboa, eu tô aqui, ficando tonto, lá no 10º round, né, com o olho todo inchado de Rock Balboa, né? Aí a gente consegue vencer e levanta o cinturão para comemorar, toca a musiquinha lá e tudo mais. Só não tem a boca torta do Adrian, só não tem isso, mas o resto tem. Mas é isso, é a análise que eu faço com relação a isso, a experiência. A experiência é tempo, é ritmo, é conhecimento, né? E é isso. Olha, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo, está ansioso para saber. God of War. Como que aconteceu? Como é que vocês foram parar nesse jogo? Como é que foi o processo, o convite? E como vocês se sentiram pegando esses personagens no game? Quer começar? Começar, Juarez. Gente, outra interrupção. Ângela Bonatti, já está sabendo, Juarez? Pois é, enquanto eu estava falando aqui, ela veio aqui a notícia que eu li, enquanto subiu aqui a mensagenzinha aqui, eu fiquei sabendo, infelizmente. Faleceu a grande dubladora Ângela Bonatti. Não temos como não mencionar isso aí. God of War veio através de um teste e eu era azarona, né? Eu ainda não tinha... nem sei se tenho ainda hoje, não sei, mas hoje está um pouquinho melhor. Mas eu era sempre vista como uma dubladora iniciante. E eu já estava há 15 anos no mercado. Já tinha feito um monte de coisa. E tinha essa sensação de sempre ser tratada como uma novata e tal. Nossa, você é boa, hein? Né? Eu performava ali no estúdio. Acabei de voltar da Polônia. Enfim, por mais que eu fizesse, eu não conseguia provar que eu já tinha autoridade ali no que eu fazia. E a Freya veio, de fato, para selar essa informação, selar uma jornada que lá desde os meus 15 anos fazendo teatro amador estava sendo construída. Mas, novamente, veio por meio de um teste. Como todos os testes, o estúdio chama a gente e, geralmente, o estúdio ele vai escalar 3 vozes, de preferência do próprio estúdio, para propor para o cliente qual daquelas 3 o cliente mais se adequa. E esse dono de estúdio, ele gostou muito do meu trabalho e esse estúdio na época tinha essa característica de dar chance para gente nova. Não necessariamente nova de idade ou de tempo no mercado, mas fugir daquelas vozes óbvias de sempre. E nessa oportunidade a Sony também fez essa escolha e foi por meio desse teste que eu descobri que eu ia ser a voz de uma personagem de um jogo que eu já conhecia muito bem, chamado God of War. Não sou gamer, mas sempre estou casada ou namorando ou muito próxima de alguém que é, e sempre, enfim, eu sempre soube da grandiosidade de God of War, sempre, recentemente, né, por ocasião ali do teste, muito próximo daquela época, eu tinha maratonado com meu ex-marido todo o filminho dos anteriores, então eu estava super por dentro, e aí quando veio a notícia eu tinha certeza que aquilo ia ser um divisor de águas. O dia a dia de gravar é totalmente individual, então eu demorei um tempão para conhecer o Juarez, a gente só foi se conhecer na pandemia, e já tinha tido 2-3 anos que o jogo já existia, mas quando teve o advento do Ragnarok, a gente já tinha feito live, já tinha feito aula junto, acho que a gente se conheceu presencialmente durante as gravações do Ragnarok, ele até filmou finalmente o nosso encontro presencial, que foi uma alegria muito grande. E o Juarez sempre dá um presentinho para todo mundo que ele encontra, eu tenho o meu chaveirinho aqui até hoje. E é isso, demorou até a gente se conectar 100%, porque muita gente não sabe e acha que dublagem é como antigamente, né, uma bancada e vários dubladores fazendo tudo ao mesmo tempo, e hoje em dia não, é totalmente individual, então é possível que você contracene uma cena de amor, uma novela enorme, sempre você e, sei lá, o seu parceiro romântico, ou um irmão, ou
qualquer tipo de parceria ali e nunca ter visto o outro ator pessoalmente, porque a gente grava de forma isolada e foi dessa forma que foi. E tudo relacionado a God of War é muito gostoso. Tem essa exposição muito maior, teve já, né, evento com imprensa, eu nunca tinha estado numa situação, né, de uma coletiva de imprensa, então tem momentos assim. Aliás, Juarez, eu não sei se você reparou, recentemente postaram aquela coletiva de imprensa do Ragnarok. Sim. Gente, e aquilo lá viraliza toda vez, já vai fazer o quê? 4 anos, 3 anos? Por aí. Nossa, e sempre tem, né? Sempre os fãs fazem. Teve um especificamente, acho que do Dubla Mídia. Gente, aquilo teve mais de 150 mil visualizações. Uma coisa, né? De tempos em tempos a gente volta à moda, assim, com tudo. Então, é como literalmente como andar nos ombros de um gigante, porque o jogo já é tão grandioso, fala por si só, e a gente faz parte desse sucesso, né? Não estou tirando aí as honras, os fãs nos lembram disso todo dia, mas ao mesmo tempo a gente coloca esse amor, esse carinho em todos os trabalhos que a gente faz, não é somente num jogo de destaque ou num filme do momento. Você vai ter o mesmo tom de capricho, no reality show que o Juarez dirigiu lá do True Crime, que com certeza não vai ter a mesma exposição, mas a qualidade, a dor de cabeça para adaptar uma piadinha, ficar meia hora até ter a sacada perfeita, isso a Globo não mostra, né? Então, mas é isso, de tempos em tempos ter um jogo ou uma obra que vai dar visibilidade a esse amor que a gente já coloca em tudo que a gente faz, é muito gostoso e conecta, né? Foi a minha ponte com o Juarez, que hoje é muito mais do que um colega de trabalho, é um amigão, né? Um irmãozão, sei lá o que é. E essas pontes, e no fim das contas eu acho que essas são as pontes mais valorosas, não só se o jogo fez sucesso ou se atrai mais aluno para um curso que eu vou fazer ou para uma palestra que eu vou fazer ou vai botar dinheiro no meu bolso de alguma forma. Não, são essas pontes que a gente conecta entre os corações nossos, né, dos artistas envolvidos e principalmente dos fãs que têm a vida transformada, né, porque são muito impactados por obras muito queridas. Bom, para mim começou lá atrás, né, no Battle Royale, no Ascension. Eu fiz um teste, basicamente os testes para personagens, eles são feitos da mesma forma. Você recebe um trecho, você grava esse trecho e esse trecho é enviado para o cliente e o cliente escolhe. Costuma-se mandar 3 opções para concorrer ao papel. E eu tive a felicidade de ter sido escolhido. Lá atrás era uma voz ainda mais jovial e mais gritada. Naquele momento eu não fazia ainda fono, que era um erro. Depois eu comecei a fazer fono e hoje tenho uma grande amiga, minha irmã também, a Luísa Gatoira. E hoje em dia eu faço meus exercícios de aquecimento, eu faço tudo direitinho para poder aguentar, para que a musculatura aguente, para que a gente possa seguir ao longo do dia gritando, fazendo determinados personagens. 98% do que eu faço não são games. Então eu faço outras coisas, só que ao longo do dia às vezes é um filme de guerra, é uma comédia que tem que ter um grito, um desenho animado que tem que ter um grito, isso vai desgastando. Então você tem que estar com a sua musculatura vocal em dia. Então vocês estão vendo que eu estou bebendo água aqui o tempo todo. Então esses cuidados, eles são necessários. Eu faço isso até quando eu estou de férias, até quando eu não estou trabalhando, porque ficar sem a voz, e eu já fiquei um período de quase 30 dias sem voz, eu não sei nem sabe disso, mas eu tive, né, muita coisa junto, alergia, com gripe, com desgaste, e aí eu ia falar só, sai uma voz rouca assim e tal, e eu não quero que isso se repita. Quer dizer que fazendo esses exercícios eu nunca mais vou ter nenhum problema de voz? Não, a gente tem aí uma gripe, alguma coisa, choque térmico de sair a temperatura de 18 graus no ar-condicionado por causa dos estúdios, aí está no verãozão forte para 40 graus, então choque térmico também, ou qualquer outra coisa que pode surgir também ao longo da vida, né? A gente pode ter algum tipo de doença que pode afetar as cordas vocais, mas a gente sempre procura cuidar, né?
E aí eu fiz esse começo, né, lá atrás do Ascension, o Battle Royale, e quando foi em 2016, eu estava numa party, eu estava assistindo uma transmissão, tá, da E3, na época vendo a E3 2016, quando eu tive a surpresa de ver aquele trailer de 2016 do God of War. Naquele momento eu falei, nossa, é o Kratos, ele tá de barba, tá diferente. Aí, dias depois foi anunciado na mídia que tinha trocado o dublador. Eu fiquei vendo aquele trailer, eu falei, eu preciso fazer um treino, eu preciso fazer, achar esse timbre. E aí eu fiz com a minha fono, aprendi uma técnica nova, vários exercícios, durante um ano eu fiz esses exercícios, até conseguir chegar ao grave que o personagem pedia, a voz mais grave, mais envelhecida que o personagem pedia. Eu fiz sem saber se eu ia ser chamado ou não, porque não existia nenhuma garantia. Fui chamado, fiz, e aí eu posso dizer que eu consegui ficar mais feliz com o resultado no Ragnarok. No de 2018 estava ok, mas o que eu gostei mesmo, o resultado final, questão de timbre de voz, Ragnarok, que eu acho que eu estava mais preparado. E assim, à medida que a gente vai envelhecendo, a voz vai mudando. Então, como eu envelheci de 2018, né, estava 47, 48 anos, para cá, eu gravei o Ragnarok com 52 anos, mais ou menos, 51, 52 anos, então esse envelhecimento me favoreceu, que a voz ficou mais pesada. Então, é isso, e estamos aqui. Juarez, eu concordo, no Ragnarok tem outra maturidade vocal, da minha parte também. Eu sou muito fã do meu trabalho no Ragnarok, eu falo, caramba, tá muito bom, mas do primeiro God of War não, muito pelo contrário, eu não tô satisfeita, e acho que também, bom, parabéns, eu acho que até já sei um dos exercícios que ele até mostrou aqui presencialmente, que é um canudo, né? Isso. Tem uma história lá que é muito legal parar para pensar de todo esse preparo antes de nem, né, assim, não tinha nem certeza e já teve essa antevisão, então profissionalismo 1000, né? Eu sou bem preguiçosa com essa parte de fono, confesso que realmente já tive meus perrengues, mas nesses trabalhos mais extensos é fundamental ter um capricho, porque senão a voz vai pro beleléu mesmo. Mas eu só queria fazer esse adendo também, a gente teve a oportunidade de, você, acho que 3 vezes, né, ou até mais, enfim, mas de reviver o mesmo personagem em momentos diferentes e essa maturidade engrandece muito. A maturidade para o mundo da atuação, teatro, cinema, eu acho que é o nosso maior benefício, porque olha quantos atores, na minha opinião, né, quem sou eu, mas o próprio Mark Hamill, você vê o Star Wars e ele ali super cru, e depois ele virou um atorzaço, na minha opinião, se reposicionou como um super dublador, faz o Coringa como ninguém. Então, para mim, simplesmente o envelhecimento da pessoa já traz tanta sabedoria, né, que melhora muito a nossa a amplitude aí da nossa interpretação. Sem dúvida, olha, sem dúvida. Eu tenho que perguntar para vocês que em 2017 a gente viu lá o encontro emblemático do Isaac Badavi com o Hugh Jackman. Dos vários personagens, atores que vocês dublaram, qual vocês gostariam de conhecer pessoalmente e dizer, olha, prazer, eu sou sua voz brasileira? Chris Judge. Desculpa, fala. O Chris Judge, o que fez, na verdade, os dois, tanto o T.C. Carson, que foi o Kratos antigo, quanto o Chris Judge, esses dois. E você, Beto? A única pessoa que eu dublo que conversa comigo é a Jenny Mars, que a gente está falando de nichos, né? O mundo do videogame, todo mundo sabe os nomes de todo mundo, né? Existe um outro nicho que não conversa com o mundo da novela turca, nem com o mundo dos games, nem no mundo dos animes, que é o nicho dos reality shows de construção do Discovery Home and Health. Gente, acreditem, eu tenho muitos fãs desse segmento, que é a galera que fica assistindo TV em casa à tarde, né? E eu dublo há, sei lá, mais de 7 anos a Jenny Mars, que é um programa que é como se esses, assim, irmãos à obra tal, e é a Jenny Mars que ela e o esposo, e eles fazem reformas de casa, lindas, e eu me correspondo com ela no Instagram, e então de longe ela, quem eu gostaria de conhecer, até porque parece que isso é meio possível. Ela foi conhecer a dubladora italiana,
Então, quem sabe ela não vem para o Brasil. Olha aí, vou ficar na torcida. Olha, eu sei que vocês têm uma agenda super apertada, dublagem não é coisa fácil, não é brincadeira. Infelizmente, a gente está chegando no final do programa. Então, eu gostaria de pedir vocês, por favor, me dá a honra de fazer uma parte 2 com vocês, tá bom? Por favor, eu já sou agradecido, me sinto assim, agraciado de vocês terem topado vir aqui hoje. Ricardo, eu gostaria de ter comentado aí, acho que dá para comentar brevemente. Recentemente você dublou o Batman, acho que é a segunda ou terceira vez que você faz o personagem. Então, vamos falar disso. Eu tava querendo dar um gás pra gente falar do Batman. Nossa, então vamos falar do Batman, porque você dublou o Batman contra a Liga da Yakuza. Isso. Cara, como assim? Por que você não dublou o Batman mais vezes? Por quê, então, vamos lá. Então, o que acontece? Foi uma escolha do cliente, né? Ele já havia escolhido, até então era o Duda que vinha fazendo, nos últimos 18 anos o Duda vinha fazendo o Batman. Antes tinha sido feito por inúmeras pessoas, tanto em animação quanto no cinema. Já tivemos aí Héctor Izuin, Marco Antônio, né, outras pessoas que já fizeram. Se a gente pegar o Batman lá de trás, anos 60, anos 70, várias pessoas já fizeram, já gravaram o Batman. O Wendell também gravou agora há pouco tempo, né? Então, é verdade. São universos diferentes, são situações diferentes. Então, eu entrei agora, foi teste, tá? Foi um teste. Eu entrei agora porque isso se passava em um outro universo. E foi uma escolha do cliente, eu acho que é o Warner, no caso, né? Porque eles queriam que fosse outras vozes, não as vozes que o público já conhece. Então, assim, eu acredito, sinceramente, que foi só essa vez, tá? Eu já tinha feito uma vez, que foi Batman e o Mistério da Mulher Morcego, mas eu gostei muito do resultado. Eu acho que o público geral, apesar do estranhamento, né? Porque quando você está acostumado, e aí quando troca, dá aquele choque, né? Apesar do estranhamento, eu acho que o público, de uma maneira geral, os que entenderam que isso se passava no outro universo, conseguiram absorver de uma forma mais tranquila, mas são opiniões, né? A internet é cheia de opiniões. Não dá pra gente querer que todos tenham a mesma. Eu acho que ia ser até estranho se a gente tivesse 100% de aprovação em tudo na vida. Quem é que tem 100% de aprovação na vida? Em tudo. Então, assim, é normal. As críticas, uns gostaram, outros não, e é isso mesmo. Olha, eu vou torcer pra você acontecer o seguinte, não sei se você sabe, se você acompanha, mas eu acredito que você é nerd que nem eu. James Gunn já falou que vai ter o Batman dele no novo DCU. Eu vou torcer pra cair um ator ali e a sua voz vai ser desse ator que vai interpretar o Batman ali no DCU, cara. Tá profetizado, lancei no universo aí. Multiplica! E digo mais, é bem capaz da Beatriz Menberg ser a mulher gato desse universo, tá bom? Tá lançado aí também. Multiplica! Eu vou te contar uma coisa engraçada que aconteceu com um youtuber que é meu amigo, Sidão do Game, tá? A gente tinha acabado de gravar uma entrevista, eu tinha acabado de gravar o God of War Ascension, e não se falava absolutamente nada sobre o God of War de 2018. Nada. Durante a entrevista, o que vai vir por aí? Será que vai vir um novo God of War? Aí eu acho que foi ele que falou, eu falei, não lembro agora, tem que rever o vídeo. Um dos dois falou, de repente ele vai lá para a parte nórdica. E olha o que aconteceu. Então, de repente, hoje você tá... Eu não sei, não dá pra saber. Vamos ver. Eu tô lançando no universo aí que vocês vão fazer dupla no novo DCU aí, tá bom? Não sei, vamos ver. Agora, eu vou fazer uma pergunta difícil aqui pros dois, mas mais especificamente pro Ricardo Juarez. O Batman com preparo derrotaria o Kratos, sim ou não? Eu acho que não. Porque o Kratos o Batman é humano, né? E o Kratos não. Então... Olha, o Batman já derrotou o Darkseid, só lembrando. E quem já assistiu a animação viu ali a porrada dele com o Super-Homem, né? Então, né?
E você vê Olha, quem sabe. gente, isso, Juarez, se prepara, porque você vai responder isso em muito final de entrevista. Ed, olha, você sim está profetizando, porque a gente que é dublador, né, nada contra, mas a gente sabe que tem aquelas perguntas de sempre. E eu tô chocada, porque realmente é uma pergunta maravilhosa, mas ao mesmo tempo eu já. Vixe! Você vai responder muito essa pergunta. Você profetizou, Ed. Agora batizou aí, lançou que. Batizei. E é pertinente, viu? É de se pensar. Deixa que o universo resolva essa questão. Se tiver que ser a gente, vai ser a gente, senão que seja outra pessoa e que faça muito bem, que duble muito bem. Sim, o importante é estar bem representado, né? Que faça uma dublagem sensacional e que faça muito sucesso, é isso. Amém. Olha, a gente tá chegando no final aqui, eu queria propor uma brincadeira rapidinho aqui. Como é que seria o Johnny Bravo dando em cima da Freya? Chegando na Freya. Essa é nova. Vamos lá, vou até me aproximar aqui. Nossa, não, essa, Ed, essa foi sensacional. Vou filmar aqui, que isso aqui vai ser lendário. O Johnny Bravo chegando na Freya, riscando a pele dele pela Freya. Tá, nossa, e aí, gata, nossa, você é uma deusa, eu sou um deus, grego, quer dar uma chance pra mim? Ai, querido Johnny Bravo, eu nem sei por onde começar. Você é tão humano, tão repugnante. Contra você, eu vou lançar toda a agonia, toda a violação possível se você parar de encostar em mim com esses músculos enormes. Tô com medo, vou embora. Sensacional. Vocês não esperavam por isso. Eu tenho um pensamento muito para essas coisas. Ed, mandou. Muito obrigado. Olha, fica o convite, por favor. Gostaria muito de ter a honra de entrevistá-los uma parte 2, tá certo? Não quero mais tomar o tempo de vocês. Gostaria de pedir, se possível, que a Freya mandasse um abraço para o meu primo Igor Leon e para o Pablo Costa, tipo, intimando eles a lutar contra o Kratos, convocando eles para lutar contra, se vingar a morte do Baldo com o Kratos. É possível? Pablo Costa e Igor Leon? E é Pablo, Igor ou Ivo? Igor Leon e Pablo Costa. Igor. Com R no final. Isso. Ah, tá. Ai, acabei de fazer a Freya agora, já desincorporei. Igor e Pablo, né? Meus queridos amigos Igor e Pablo, eu estou precisando de uma certa ajuda com um antigo amigo. Na verdade, esse tal de Johnny Bravo mexeu com o meu coração. Eu preciso que vocês me ajudem a reconquistar o coração do Kratos e não brigar com ele. Por favor, vocês topam essa aventura? Perfeito. Vamos ver se eu... Ricardo, o meu filho chama Castiel Jonas. Okay. Para quem sabe, eu sou fã de sobrenatural, né? Por isso que eu coloquei o nome do meu filho de Castiel. Mas quem não sabe, eu sempre explico que o nome realmente tem um significado lá, que é escudo de Deus. Eu pretendo um dia jogar God of War com ele, porque tem uma lição muito bonita de pai para filho ali e tudo mais. E quando o meu filho estiver entendendo, eu gostaria de mostrar essa mensagem para ele. Não sei como que você poderia fazer, mas seria possível o Kratos deixar uma mensagem para o meu filho Castiel Jonas? Castiel, né? Uhum. Tá, vamos lá. Jovem espartano Castiel, essa mensagem vem do passado diretamente para você. No mundo que vivemos, temos que respeitar nossos pais, seguir sempre a orientação deles. É uma honra imensa ser filho desse casal que trouxe você ao mundo. Parabéns. Muita luz no seu caminho, garoto. Obrigado. Para finalizar, uma mensagem para quem está nos ouvindo, para quem está nos assistindo, uma mensagem, sei lá, uma mensagem de luz, uma mensagem de incentivo, uma mensagem de amor, do fundo do coração de vocês, para quem está nos ouvindo, nos assistindo agora, qual a mensagem que vocês deixam
Você quer começar, Bia? Com a voz normal, né? Eu tava até numa ligação com o Juarez, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, a gente dá umas fofocadinhas, né? Uhum. E a gente tava falando muito sobre justiça, da importância da justiça, em vários âmbitos, né? Tava contando umas situações que eu passei, mas a gente sempre fala, né? Como um todo. Então, se você está aí do outro lado, se você está se sentindo com o coração apertado, com uma sensação de que você não está sendo ouvido, que você está com aquele sapo ali na garganta e está numa situação assim encurralado, que você não consegue se fazer ouvir, eu desejo que você, ouvindo essa mensagem, saiba que tudo está sendo garantido para que essa justiça apareça, para que essa voz da justiça se faça ouvir, e que a gente não está aqui nessa existência à toa, a gente tem a nossa missão, e que essa missão será cumprida com muito sucesso. Que todo mal que aflige seu coração, que tira o seu sono, que faz as lágrimas caírem, que ele seja afastado e que você consiga superar todas as questões que estão deixando você para baixo nesse momento, e saiba que todo o perigo, toda a dor, todo o sofrimento, ele não é eterno. Uma hora ele passa. É ruim o momento que você está no olho do furacão, mas em algum momento vai passar. Perfeito. Para quem quiser seguir vocês, acompanhar o trabalho de vocês, ver a rotina de vocês, redes sociais, como faz para encontrar vocês? @Beatriz Meinberg, antes era Vila, agora é Meinberg, Dub. E só um comentário, achei que o Juarez ia falar do coração, porque poucas pessoas sabem, ele é um homem assim muito romântico, acho que só eu conheço esse lado, mas eu achei que a profecia dele ia ser assim do amor, porque as pessoas se apaixonassem bastante, e ele foi na minha onda da justiça, mas entendi o recado, viu, Juarez? Vai dar tudo certo para todos. Já deu certo. O Instagram, eu só tenho Instagram, até tem um TikTok, mas eu quase não posto lá. O Instagram é Ricardo Juarez BR. Juarez é J-U com Z no final. Perfeito. Olha, eu só tenho a agradecer vocês mais uma vez por essa honra de conversar com vocês, agradecer a Deus por esse momento aí, porque, tipo assim, vocês estão me ajudando na realização de um sonho. Espero ver vocês aqui novamente. Quem sabe, presencialmente, vocês estejam aqui em Guanhães, aqui tomando aquele cafezinho com leite, aquele pão de queijo, doce de leite, ou até mesmo aquele almoço top, um tropeirão, franguinho com quiabo. Não sei se vocês curtem muito, mas... Já tô passando mal. E é isso, muita luz para vocês. Vocês continuam sendo essas pessoas assim incríveis, sensacionais. Não tô falando isso da boca para fora. A Beatriz, né, tão disposta, é só chamar que ela vem, né? A prova tá aí. Ricardo, muito obrigado mesmo. O Edmar, de 20 anos atrás, se eu contasse para ele que eu estaria conversando com o Johnny Bravo, com o Fuzzy Confusão, com o Melma de Madagascar, com o Will Ferrell, o Edmar lá atrás ia falar assim, não, mentira. Assim, não, então espere e você verá. E é isso aí, muita luz, sucesso para vocês. Até a próxima vez. Obrigado você que nos acompanhou aí no Nerd Talk BRs, Nerd Talks BR, desculpa, até eu erro o nome aqui. E também pelas ondas da Rádio Vida Nova FM. Muito obrigado a vocês, a todos aqui, e até o próximo programa e tchau!